Olá, meus amigos e amigas, sejam todos bem-vindos, boa noite. Hoje, dia 6 de dezembro de 2023, 19 horas, nós do Grupo de Pesquisa Multicêntrico sobre o Constitucionalismo Brasileiro da Cogna, representada aí no ensino superior por meio da faculdade em Anguera, nós estamos muito felizes e cumprimentamos todos os colegas, alunos, pesquisadores, alunos da iniciação científica, aqueles que têm interesse sobre o tema do direito constitucional, para esse debate muito público e muito democrático. A gente poderia ter feito no nosso canal no YouTube, mas aqui vocês podem levantar a mão, podem debater, devem perguntar aos professores os temas que serão abordados aqui por cada um deles, e eu tenho certeza que será uma excelente experiência acadêmica, aí no apagar das luzes do ano de 2023, encerrando esse ano com chave de ouro, com um debate de alto nível, uma temática super importante para todo o constitucionalismo brasileiro. Então, o tema da palestra de hoje é analisando a PEC, limitações das decisões monocráticas do relator. Hoje, nós temos como grande âncora aí o nosso professor Volney Rosalém. Ele é de São José, Santa Catarina, professor da unidade da Anhanguera ali em Santa Catarina. Ele é doutor e estará na companhia da professora Paula Gomes, que é mestra em Direito, e ela é nossa professora na unidade de Campinas, São Paulo, ao lado também do professor Tiago Sartori, que é mestre, é doutorando. Ele é professor da nossa unidade da Faculdade Anhanguera em Vila Mariana, São Paulo, e teremos também o professor Felipe de Almeida Campos. O professor Felipe, ele é mestre em Direito Público aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu estou falando de Belo Horizonte, né? Então, sejam todos bem-vindos. E nós abrangemos aqui o Sudeste e o Sul de uma forma muito especial, né? Temos que ampliar isso para o Centro-Oeste, para o Nordeste também, encontrar colegas do Norte para abrir esse espaço para o debate. E aí, dentro dessa cosmovisão maravilhosa e linda do constitucionalismo brasileiro, em um país com território de dimensões continentais, né? Diferentes culturas, diferentes visões, né? A questão dos biomas mesmo. Então, é um prazer muito grande, uma satisfação muito grande. Posteriormente, esse vídeo ficará disponível no canal do YouTube do Grupo de Pesquisa sobre o Constitucionalismo Brasileiro, Grupo de Pesquisa Multicêntrico da Cogna. E esse multicêntrico está espelhado aqui, né? Então, existem vários centros esparramados do Brasil de pesquisa que formam um núcleo só, né? Então, estou muito feliz, uma honra muito grande estar aqui com os professores, meus colegas professores pesquisadores, e cumprimentar também todos os alunos aí por essa iniciativa de se dispor a enfrentar essa temática junto com a gente aqui hoje. Eu peço escusas, que eu tenho que me retirar, mas vocês permanecerão na excelente, formidável companhia aí dos meus amigos. Um forte abraço para vocês, e a palavra está com o professor Volney. Agora sim, está audível, né? Obrigado, professor Marcos, cumprimentá-lo mais uma vez e dizer do grande orgulho que nós temos de, sob sua condução, integrar esse projeto multicêntrico de pesquisa em constitucionalismo, dizer que cumprimentá-lo também por essas iniciativas que têm sido muitíssimo importantes para nós, de travar debates muito atuais, muito contemporâneos, do constitucionalismo, que, ao mesmo tempo que nos permitem dar opiniões sobre o que está acontecendo, refletir sobre as bases teóricas e jurídicas fundamentais do constitucionalismo. Então, quero cumprimentar e agradecer aí pela oportunidade que nos proporciona aí, sob seu comando, o projeto multicêntrico. Agradeço. E vou... já fique à vontade, então, professor Marcos, e passo, então, imediatamente. Nós fizemos um acordo aqui entre os colegas pesquisadores. Quero cumprimentar também aqui os alunos de grupos de pesquisa que estão aqui. Vejo aqui alunos de vários locais que integram grupos de pesquisa ligados a essa temática dentro do projeto multicêntrico. Cumprimentar a professora Paula Gomes, o professor Tiago Sartori, e também o professor Felipe, e
para a gente garantir o tempo ótimo da live, eu vou imediatamente ao ponto. Nosso objetivo aqui é fazer uma análise a quatro cabeças, por assim dizer, né, professora Paula, com 4 professores pesquisadores, sobre o sentido atual da PEC 821, foi aprovada recentemente em primeira votação, claro, no Senado Federal, em comissão, mas que trata de eventuais limitações, sobretudo às decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. E gerou uma certa comoção no debate público, gerou um certo estremecimento no debate entre as instituições. Então, nós vamos começar imediatamente, nós combinamos a primeira rodada com 10 minutos para cada professor, e depois uma segunda, nós vamos abrir para quem está aqui para poder dirigir eventuais questionamentos, e uma última rodada para os professores num tempo mais curto, de 3 a 5 minutos. Então, professora Paula, o tempo que eu a cumprimento, transmito também a palavra à professora, e se quiser que eu faça algum tipo de controle do tempo, eu lhe aviso quando faltar 1 minuto para o término do primeiro espaço de tempo. Tá bem? Obrigada, professor Volney. Acredito que eu serei até mais breve, né, do que os 10 minutos que me foram concedidos. Inicialmente, boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes. Gostaria, inicialmente, claro, de agradecer a presença de todos e todas aqui e dizer também que estou muito grata em participar aqui com os meus colegas para fazer essa apresentação de um tema que é muito atual, como já foi dito pelos meus colegas. Então, eu espero que seja de grande valia para todos que estão acompanhando. Antes de dar início, então, à discussão a respeito da PEC em si, eu entendi que seria necessário apontar alguns parâmetros do que seja a emenda à Constituição. Por quê, né? Justamente porque tem alunos de vários semestres acompanhando e, de repente, eles não chegaram ainda a verificar esse conteúdo na universidade, na graduação. Então, inicialmente, eu acredito que seja relevante apontar que a emenda à Constituição ela é decorrente do que nós chamamos de poder constituinte derivado reformador, cujo objetivo principal é justamente adaptar a Constituição Federal, que é a nossa norma mais importante, às frequentes transformações sociais. Essas possibilidades de alteração do texto constitucional, elas podem se dar dentro do poder constituinte derivado reformador, portanto, e ele pode se dar de 3 formas: por intermédio de uma emenda à Constituição, por meio da revisão constitucional ou por meio de mutação constitucional. No caso específico, né, que nós estamos nos propondo a debater com vocês, a alteração proposta à nossa Constituição, ela se dá mediante a apresentação do projeto de emenda à Constituição. Só que esse projeto, ele não pode ser apresentado de forma irrestrita. Ele tem que necessariamente observar algumas limitações, né, que são as limitações a essa possibilidade de alteração. Essas limitações, elas podem ser de ordem circunstancial, ou seja, em razão de alguma circunstância, pode não ser possível que haja essa reforma na Constituição. É o que acontece, por exemplo, quando nós temos estado de sítio, estado de defesa ou intervenção federal. A limitação à emenda, deixa eu só admitir aqui alguém que está no lobby. A limitação, ela pode ser ainda, né, de ordem material, ou seja, né, a limitação material, ela diz respeito ao fato de existirem matérias na nossa Constituição que são intangíveis, né? Então, elas não poderiam ser alvo de propostas tendentes a alterá-las, como é o caso da separação de poderes. E nós temos ainda a limitação de ordem procedimental, ou seja, essa limitação ela diz respeito ao procedimento necessário a ser seguido para que haja alteração da Constituição. O procedimento a ser seguido, né, ele ainda não teve fim no caso específico da PEC, que nós estamos estudando, mas ele se divide basicamente na apresentação do projeto, com a participação necessária de 1/3 dos membros do Senado e 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, ou ainda, mediante a apresentação por metade das assembleias legislativas, né? Então, nós temos 27 estados, né? 27 assembleias legislativas, e aí nós teríamos obrigatoriamente a participação de 14 desses, ou ainda existe a possibilidade de o presidente da República apresentar esse projeto, né? Essas são as únicas hipóteses que estão previstas lá no artigo 60 da Constituição.
Depois da apresentação do projeto, nós temos a fase de discussão e votação, que é a fase em que nós encontramos a nossa PEC aqui, objeto de estudo atualmente, né? Essa discussão e a votação, ela é realizada por intermédio, primeiro, né, em relação à discussão, por intermédio das comissões específicas de estudo, e depois é realizada a votação em cada uma das casas do Congresso Nacional, ou seja, né, no Senado e na Câmara Federal. E necessariamente o procedimento a ser adotado é de 2 turnos em cada uma das casas, com o voto necessário de 3/5 dos membros totais, tá? O projeto, lembrando, né, se ele for rejeitado em uma das casas, ele só vai poder ser apresentado novamente no próximo ano, né? Então, ele nem vai seguir para a próxima casa. Então, vamos pensar que o projeto ele não é aprovado no Senado, né? Mas como o professor Volney comentou, ele já foi aprovado ali no primeiro turno. Se esse projeto não fosse aprovado ali no Senado, ele nem iria ser remetido para a Câmara dos Deputados e ele só poderia ser apresentado novamente no próximo ano. Tanto que esse projeto de emenda à Constituição ele já foi apresentado uma outra vez, né? E aí foram alterados alguns pontos e ele voltou a ser apresentado agora esse ano. Dito isso, né? Em relação aqui ao nosso objeto de estudo, que é o projeto de emenda à Constituição número 8 de 21, ele pretende, basicamente, limitar as decisões monocráticas e também o pedido de vista que o Poder Judiciário exerce, né? Só que, como eu falei, ele necessariamente vai ter que analisar, né, vai ter que seguir essas limitações. Então, a principal discussão que tem sido travada no âmbito do projeto em análise ela diz respeito à limitação material do projeto. Isso porque, né, nós não vislumbramos aqui qualquer limitação de ordem circunstancial, momentânea, que impeça a apresentação desse projeto, e em termos de procedimento, ao que tudo indica, né, e ao que tem sido realizado, por enquanto nós também não temos nenhuma limitação procedimental, porque está sendo seguido o passo a passo que eu comentei com vocês, né? Então, ele está adotando o procedimento necessário para uma emenda à Constituição. Então, o ponto de discussão aqui é especificamente da limitação material, ou seja, né, verificar se esse projeto de emenda à Constituição ele mexeria ou não em uma parte que é sensível na Constituição e, portanto, né, se ele ferir esse núcleo sensível da Constituição, ele não poderia ser aprovado. Então, aqui, já caminhando para o final, né, o que nós temos que verificar quando nós realizamos a discussão sobre esse projeto é basicamente verificar se esse projeto ele limita, de algum modo, o funcionamento efetivo do Poder Judiciário e dos demais poderes em harmonia, né, no meu ponto de vista. Ou seja, o principal ponto aqui é verificar se esse projeto ele, de alguma forma, viola a separação de poderes ou não. Por quê? Né? Basicamente, no sentido de que em relação à separação de poderes, se vislumbra que haveria uma tentativa de influenciar as matérias relativas ao funcionamento do STF, que dependem, como dos demais tribunais superiores, do regimento interno, né? Então, esse funcionamento ele deveria ser feito, né? Ele deveria ter seu regramento imposto por meio do próprio tribunal, né? E aqui, né, o projeto de emenda à Constituição, ele visa justamente fazer com que esse procedimento ele seja também previsto em uma norma da Constituição. Eu acredito que sejam basicamente esses os pontos iniciais que eu gostaria de colocar, né, professor Volney? E abro agora a palavra para os demais colegas. Professora Paula, agradeço e cumprimento, parabenizo pela perfeita síntese e colocação do estado da arte da questão, de maneira muito precisa e muito pontual, abrindo, então, o caminho para as análises seguintes, inclusive depois a professora, eu percebi que a professora Paula se conteve, mas quando ela voltar, ela vai dizer também como ela observa, ela levantou a bola, mas depois ela vem para chutar também. Então, eu passo de imediato, cumprimento a chegada aqui do professor Tiago Luiz Sartori, a quem eu saúdo, e, professor Tiago, entrou calçando a chuteira, mas já vai ter que tocar na bola. Tudo bem? Tudo bem. Boa então noite eu passo a todos. Imediatamente, professor Tiago, para você pelos todas. 10 minutos iniciais. Vocês estão me ouvindo bem aí, tranquilo?
Perfeito. Gente, desculpa aqui, viu, pelo atraso, mas foi aqui a internet com um pouco de dificuldade para ingressar. Cumprimento aqui o professor Volney, a professora Paula, os demais professores aqui presentes, os alunos e alunas, né, os nossos formadores aí que estão buscando, né, um pouco mais de informação de um tema tão importante, né, então atual aqui. E, claro, né, como muito bem colocado aqui, principalmente no final da fala da professora Paula, quando ela destaca aí, né, violação da separação dos poderes, né? Esse é o ponto-chave, né, dessa emenda à Constituição, porque, de fato, isso é matéria que deve ser tratada internamente no STF. Né? E o que deixa a gente ainda, né, um pouco assustado com essa movimentação assodada do poder legislativo. Né? A gente tem tantas pautas pertinentes e importantes para serem debatidas e discutidas e que, de fato, não se tem e não se teve, né, a celeridade que está tendo em relação a essa emenda à Constituição. Né? A gente não pode esquecer que nos últimos 4 anos, o STF, principalmente o STF, fez o seu papel constitucional em defender e guardar a Constituição da República. Né? Então, a gente percebe que, de fato, existe aí, sem sombra de dúvida, uma grave violação ao parágrafo 4º do artigo 60, porque, embora a nossa Constituição tenha reservado o poder de reforma, mas esse poder de reforma tem os seus limites, como muito bem destacado pela professora Paula. E um deles, a separação dos poderes. Né? Então, não tem sentido técnico, nesse primeiro momento, a aprovação dessa emenda à Constituição, porque, além de violar diretamente o próprio texto constitucional, né, então ela já nasce violando a própria Constituição no seu artigo 60, parágrafo 4º, e ainda, né, o que também é interessante a gente observar, que a emenda ela vem com o objetivo, vamos assim dizer, né, de tentar frear a atuação do Poder Judiciário nos controles de políticas públicas, né? Porque se a gente for olhar diretamente a letra da emenda, a gente percebe que essa regra não se aplica para, por exemplo, os habeas corpus e outras ações nesse sentido. Né? Então, ela visa diretamente, né, a atingir as ações de controle de constitucionalidade e diretamente, né, no seu controle efetivo, né, o seu controle concentrado de constitucionalidade, e mais ainda, né, além de ter essa violação diretamente do artigo 60, parágrafo 4º, no que tange ao princípio da separação dos poderes, eu também entendo que termina violando aquilo que está estabelecido lá no artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição, que é o acesso à justiça. O acesso à justiça. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, a gente já imaginou, né, uma decisão de urgência, se tem risco, uma política pública pertinente ali para toda a sociedade, e, de repente, em razão de uma emenda, olha, então vamos limitar, né, o poder do STF em decidir nesse sentido, então vamos estabelecer que só pode ter uma decisão de forma colegiada, né? Ou seja, você precisa ali
que o colegiado se manifeste. De fato, a gente também não pode esquecer que se tem essa crítica, e que ela também é muito pertinente, né, que muito se diz, nós temos 11 STF, né? Então, cada ministro seria um STF. Existe essa crítica no meio jurídico. Mas a gente também não pode esquecer que muitas decisões que nós tivemos em controle de constitucionalidade foram proferidas em situações extremamente delicadas e de suma importância para o país, e que você não poderia, né, aguardar a decisão do colegiado, né? E a gente sabe que essa modificação, diretamente, ela já tem previsão no próprio regimento interno. Porque quando o ministro relator concede uma medida liminar, ele tem que submeter ali a decisão ao colegiado, né? Ao colegiado. Agora, já imaginou a gente aguardar 1, 2 ou 3 sessões, ou quantas sessões forem, para apreciar um pedido de liminar, um pedido de urgência ali, né, que tem uma política pública em risco, porque, claro, a emenda também afasta as questões, né, do plantão judiciário. Ok. E, em relação à limitação de tempo, também é muito subjetivo. É claro que a gente sabe que o processo não pode ficar lá perdido no gabinete do juiz. O juiz aqui, na pessoa do ministro, né? Mas também, a gente estabelecer um limite, a gente também vai estar violando diretamente aquilo que está estabelecido na nossa Constituição, que é o acesso à justiça, né? O acesso à justiça. E o que é mais interessante ainda, né? Seria importante, com a devida vênia aqui, né, que o parlamento se comprometessem em fazer legislações que fossem constitucionais, né? É claro que diretamente isso não é o foco aqui do nosso debate, mas essa preocupação não se existe, né? E muitas vezes quem tem que fazer esse controle de constitucionalidade é o STF. E claro, tem que fazer porque é uma determinação constitucional, né? Então tá lá que quem vai fazer o controle de constitucionalidade é o STF, né? O controle de constitucionalidade é repressivo, né? Repressivo. Mas é claro que o que a gente percebe é que, na maioria das vezes, claro que com várias exceções, né? Mas que a gente percebe que, mesmo passando por todo o controle que se tem, aquele controle preventivo de constitucionalidade no parlamento, muitas vezes a lei nasce inconstitucional. A lei nasce inconstitucional, né? Isso aí é de conhecimento de todos. E aí, claro, esbarra no STF. E o STF está lá. O STF não vai lá falar para o parlamento: parlamento, essa tua lei está nascendo errada. Não. Os legitimados vão lá e batem a porta do Supremo Tribunal, né? Então, nesse primeiro momento, aqui seria a minha fala introdutória, claro, né? Não sei, professor Vonei, aqui, se a gente vai passar para outro colega ou se a gente vai já seguir com o debate. Então, nós fixamos a ordem, a professora Paula, o professor Tiago, eu e o professor Felipe, como a última, na primeira rodada. Depois a gente vai abrir para questionamentos dos presentes e fazemos uma segunda rodada nossa, então, de considerações a partir daí. Tudo bem? Perfeito. Tá bem. Bom, então, pela ordem, eu estou com a palavra. E cumprimentando os colegas e todos os presentes, com muito entusiasmo, cumprimento, sobretudo, os membros do grupo de pesquisa aqui, do curso de Direito aqui de São José. Estou vendo presente aqui a Adne, o Aguinaldo, o Carlos Rafael, a Gabriela, o João Paulo, Pedro, Maurício, que são alunos aqui também. Agradeço
aí por estarem nos ouvindo. Eu confesso que, quando eu vim para a live, achei que nós nos defrontaríamos talvez com mais concordâncias do que com eventuais dissensos em relação a essa matéria. Mas eu já adianto que acho que nós vamos talvez ter mais dissensos do que eventualmente concordâncias. Eu ouvi o professor Tiago Sartori, já adianto que, professor Tiago, vou apresentar um ponto diverso do seu e da sua observação inicial, naturalmente adotando um ponto de partida também diverso para a colocação. E primeiro, e antes de mais nada, eu quero observar duas coisas. A primeira delas é sobre a reiterada afirmação de que nós lidamos de apresentação de temáticas de emenda à Constituição que envolvem o Poder Judiciário como uma violação à separação de poderes. E, sistematicamente, os membros do Judiciário, inclusive, invocam Montesquieu em defesa do seu argumento. Eu, na última reunião do nosso grupo de pesquisa, disse, olha, é uma leitura, eu não sei se equivocada ou desvirtuada do que Montesquieu propôs em termos de separação de poderes. Porque, efetivamente, essa ideia de separação absoluta não está presente em Montesquieu e muito menos ainda está presente na conformação que foi dada à organização de poderes, sobretudo após a Constituição norte-americana de 1787, que espelhou para o mundo a ideia de freios e contrapesos, de checks and balances, em que você tem inevitáveis pontos de contato entre os poderes políticos da República, entre o judiciário, o legislativo e o executivo. Quer dizer, o judiciário, ora, interfere em eventuais pontos de atuação do legislativo, ou seja, exerce funções que seriam equivalentes à do legislativo, assim como o legislativo, em determinados momentos, exerce funções que são próprias do poder de julgar, como, por exemplo, quando julga o impeachment do presidente da República. Certo? Então, o desenho de separação de poderes a partir dos federalistas norte-americanos e a partir da Constituição norte-americana é um desenho em que há inúmeros pontos de contato. No Brasil, a gente se acostumou a ver o judiciário como algo intocável. Eu falo de cadeira, eu sou do Poder Judiciário, trabalho no Poder Judiciário de Santa Catarina há 27 anos. E digo assim, a minha pesquisa é sobre controle do Poder Judiciário. E veja, há uma intocabilidade do Judiciário sempre sobre esse argumento. Eu quero recordar o seguinte, o parágrafo 4º do artigo 60 diz que não será objeto de deliberação a emenda tendente a abolir. Tendente a abolir. Ora, e aqui eu coloco o primeiro desafio. Eu quero ver onde é que a proposta de emenda constitucional em trâmite no Senado tende a abolir a separação de poderes. Porque, do resto, todo o desenho do constitucionalismo pós-Constituição norte-americana e sob influência da Constituição norte-americana, ele vai lidar com o quê? Com a ideia de que, veja a que ponto chegaram os federalistas, professor Tiago, para eles haverá separação de poderes desde que um poder não exerça a totalidade do outro, das funções do outro. Para eles, isso é uma condição suficiente. Tanto é que aqui nós temos, nomeação de ministro do STF é feita pelo presidente da República. Julgamento de impeachment é feita pela Câmara dos Deputados. E assim sucessivamente. Quer dizer, há inúmeros pontos de contato em que os poderes freiam uns aos outros exatamente, a essência da ideia de checks and balances é exatamente essa. Essa é a primeira coisa. Então, no Brasil, há uma recorrência a um ponto que não foi efetivamente afirmado por Montesquieu, de uma separação absoluta em que não é possível discutir judiciário. Não é possível que nenhum outro poder político discuta, porque se um poder político discutir judiciário,
ele está invadindo o poder, ou está ultrapassando, estaria usurpando funções. Essa é a primeira observação. A segunda, para ir mais ao ponto do aspecto material suscitado aqui pela professora Paula. A mudança essencial está no artigo 97. Veja, a mudança não está vedando nem o judicial review, nem o controle de constitucionalidade das leis, e nem está impedindo o STF de tomar decisões, inclusive cautelares, em relação à eventual lei que seja considerada em conflito material ou formal com a Constituição. O que a emenda está propondo é que está estendendo a reserva de plenário, já conhecida, do artigo 97, ela está estendendo isso para decisões monocráticas. É basicamente essa, digamos assim, a parte essencial da emenda. Veja, e nesse particular, professor Tiago, para a minha ousadia, professora Paula, para a ousadia da posição que eu vou defender aqui, os parlamentares foram bastante tímidos. E o parlamento brasileiro continua, a meu ver, completamente conformado ao respeito institucional, à separação de poderes. Por quê? E aí vou colocar o ponto essencial. Há uma coisa que parece óbvia para nós quando nós analisamos, sobretudo, de um ponto de vista formal, a questão da Constituição e do direito constitucional, que é a ideia de judicial review, ou seja, a ideia de que é dado ao Poder Judiciário fazer a revisão das normas que ele considere inconstitucionais. Ora, isso não é uma obviedade. Essa é uma construção. E é uma construção de natureza política. Não é uma obviedade. Certo? O que eu quero dizer é, nós devemos tratar como certo que apenas o Poder Judiciário pode verificar a constitucionalidade das leis? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, nós devemos tratar como certo e óbvio que, em toda e qualquer circunstância, o Poder Judiciário deve tratar a decidir sobre a constitucionalidade e a inconstitucionalidade das leis e, sobretudo, do ponto de vista de um paradigma democrático, certo? Como nós lidamos com o fato de que uma decisão de 11 e, muitas vezes, uma decisão de 1, certo? Suspende uma norma que foi votada por 200, 300, 400 representantes eleitos democraticamente. Eu não estou colocando uma questão nova, obviamente, certo? Mas quero colocá-la com ênfase, porque esta é, a meu ver, uma questão crucial. O professor Gilberto Bercovici, da USP, faz uma observação. Ele diz assim, olha, para aqueles que perguntam se o legislador conseguiria fugir à tentação do arbítrio. Certo? Mas o legislador, olha, pode ser arbitrário. E quem disse que os juízes não podem ser arbitrários? E quem disse que os ministros do STF não podem ser arbitrários? Bom, cada um de nós tem uma coleção de ações judiciais em que você vai dizer, bom, aqui há, obviamente, uma situação de a arbitrariedade. Arbítrio aqui no sentido seguinte, quer dizer, e esse me parece o ponto essencial, compreender que as decisões da Suprema Corte em matéria de controle de constitucionalidade são decisões políticas. Se nós não percebermos esse aspecto crucial, e apenas sob a ótica formal, nós vamos ficar presos à ideia de que a Suprema Corte poderá tudo, certo? E nós vamos, naturalmente, instaurar um governo do juiz. A decisão da Suprema Corte é sempre uma decisão política. Por quê? Porque ela está dizendo algo sobre a Constituição, e a Constituição não é apenas um documento jurídico ou uma norma. Ela é mais do que isso. É claro que aqui nós precisaríamos entrar
múltiplas visões sobre a Constituição, mas, efetivamente, uma Constituição é o pacto de unidade política de um povo. E, como pacto da unidade política de um povo, eu a vejo como um documento essencialmente político, e aquele que toma uma decisão em nome desta decisão política vai tomar, invariavelmente, uma decisão política. Percebo? Então, é sob esta ótica que me parece essencial dizer, primeiro, eu não vejo na PEC que tramita no Senado uma violação à cláusula pétrea constitucional. Não vejo. Do meu ponto de vista, não há nada que indique nesta PEC uma tendência a abolir a separação de poderes. E invoco aqui como paradigma a decisão tomada pelo STF na ADC 12, na Declaratória de Constitucionalidade 12, em que se discutiu a criação do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, em que era muito mais evidente a possibilidade de se colocar o problema da violação à separação dos poderes. Por quê? Porque se criava, inclusive, um conselho, como se criou, com membros externos ao Poder Judiciário. E o STF firmou posição pela constitucionalidade da emenda constitucional 45 na DC 12. Então, primeiro, isso. Segundo, não há absolutamente nenhum tipo de restrição ao controle de constitucionalidade. Nesse particular, digo de novo, acho que o legislador foi tímido. Podia ter, eventualmente, ido até um pouco mais longe, mas está mantido o controle de constitucionalidade, está mantida a função. O que há, na essência da emenda ao artigo 97, é a extensão da cláusula de reserva ao plenário para todas as situações, para evitar aquilo que nós já vimos o tempo todo acontecer. Vou dar um depoimento aqui, não é a função, eu já vou encerrar. Quando eu fui do Sindicato Pessoal do Judiciário de Santa Catarina durante 15 anos, e numa dessas ocasiões, lá pelo ano 2003, lá se vão 20 anos, nós provocamos o Ministério Público e a PGR ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma situação de inconstitucionalidade flagrante e evidente no Judiciário de Santa Catarina. Senhoras e senhores, essa ação nunca foi julgada. O relator era o ministro Marco Aurélio. Até hoje essa ação não foi julgada. E nós contamos as dezenas, as centenas, as milhares, ações diretas de inconstitucionalidade, o declaratório de constitucionalidade, que passam anos sem julgamento e depois surpreendem a todos com uma decisão. Então, mas veja, nem nisso a PEC toca. O que há de essencial nela estende a reserva de plenário para decisões, evitando exatamente o quê? Que nós não tenhamos só um Supremo, tenhamos 11 Supremos. Todos eles decidindo e, eventualmente, suspendendo uma decisão aprovada por 300 ou 400 representantes do povo, eleitos, numa canetada e que fica indefinidamente, sem, inclusive, poder ser revista, porque não há nada que obrigue. Quer dizer, e aí, me permito dizer, se nós não cuidarmos com isso, nós vamos dizer que o regimento interno do STF vai ocupar o topo da pirâmide de Kelsen, acima da Constituição Federal, se nós admitirmos esse tipo de possibilidade. Estou esperando alguém fazer aquele famoso meme da pirâmide de Kelsen e depois da Constituição ainda subir mais um andar e colocar o regimento do STF acima disso. Então, e por último, então, veja, não vejo violação à cláusula pétrea de separação de poderes, não vejo problema nenhum de restrição ao judicial review, e por último, digo, acho que é preciso discutir até mesmo em que condições nós vamos admitir que a Suprema Corte tome uma decisão que é política por 6-5, contrariando uma decisão também política de 300 ou 400 membros do parlamento eleitos pelo povo. E como é que nós vamos lidar com as contradições que emergem desse tipo de situação para o nosso convívio democrático, certo? Essa é a minha observação inicial e agradeço e peço desculpas se eventualmente alonguei. Com isso, também já tomo o rumo para convidar o professor Felipe. Professor Felipe, já está aqui? Pronto. Professor Felipe Almeida é o próximo para a sua fala, professor Felipe. Fique à vontade, a palavra é sua.
Boa noite, professores. Boa noite, professor Tiago, professor Volney, professor Carlos, professora Paula, todos que estão, os alunos que estão nos acompanhando. Também eu estou com o público ao vivo aqui também, para a gente debater esse tema, que estão acompanhando aqui. Bom, inicialmente, eu percebo que, sobretudo na fala do professor Volney, nós entramos numa discussão muito interessante sobre o papel contramajoritário que exerce o STF, né? Afinal de contas, é o que toca a sua fala, agora que eu pego no final, né? Porque é um desafio o trabalho desse papel contramajoritário do STF, ou seja, 11 que, dentro do controle de constitucionalidade, retiram né, do sistema uma legislação, lei que foram votadas pelo parlamento, que é representante, que são representantes nossos. É um desafio que a gente trabalha nessa PEC. Por outro lado, eu tenho uma visão um pouco diversa. Eu entendo que, e nós tivemos falas bem contundentes, né? Sobretudo do ministro Gilmar Mendes sobre essa PEC, e, de certa maneira, eu entendo que há, historicamente, e muito interessante, dentro desse papel contramajoritário, a gente tem, por outro lado, uma atrofia do Poder Legislativo. O Poder Legislativo ele tem passado, ao longo do tempo, e sobretudo pelo processo legislativo, que é complexo, por uma dificuldade de legislar e de trabalhar temas complexos no Brasil. E aí, uma fala do Gilmar Mendes me chamou a atenção, né? Ele diz, em certo momento, assim, olha, os temas urgentes, os temas complexos, os temas palpitantes têm vindo para o Supremo e nós precisamos analisar, e muitas das vezes o Legislativo peca nesse sentido. Então, pensando nisso, ou seja, nessa dificuldade que nós temos, eu entendo que, especificamente nessa PEC, eu penso que o Legislativo não foi bem. Porque se nós imaginarmos e verificarmos as alterações, sobretudo com relação à limitação da decisão monocrática, se nós pegarmos bem, essas alterações foram mais de ordem processual do que propriamente uma intervenção direta no funcionamento do STF. Então, primeiro ponto, acho que, por mais que não se veja uma intervenção na separação de poderes, que seria a cláusula pétrea, me parece que houve uma intervenção procedimental do Legislativo no STF. Nesse aspecto, me parece que a PEC não vai bem. Essas alterações, até o STF já vinha discutindo e mudou o seu regimento recente sobre essa questão das decisões monocráticas, mas me parece que, por mais que possa, talvez, ser forte dizer que houve uma interferência de um poder no outro, porque me parece que as medidas dessa PEC são mais procedimentais do que estruturais, me parece que o Legislativo não vai bem em interferir dentro da ordem procedimental do STF, que eu creio e penso que ele tem autonomia para isso, né? Então, esse é o meu primeiro ponto, né? Não vejo que seria uma intervenção propriamente, porque não se intervém na estrutura, mas me parece que é indevida na medida em que ela intervém dentro de um procedimento, né? Limitar as decisões monocráticas. E aí ele leva, sobretudo na parte do controle de constitucionalidade, as decisões para o colegiado dentro do princípio da colegialidade. Mas o que me parece mais grave é que essa PEC ela entra na limitação das cautelares quando ele toca na suspensão de proposições legislativas, quando ele toca
nas políticas públicas e quando ele toca nas questões de despesas. Recentemente, o STF já vinha discutindo essa questão que o professor Volney tocou, que é o tempo. Muitas das vezes, uma decisão monocrática, ela suspende cautelarmente, mas o processo, e isso, de vista estatístico, no Rio de Janeiro foi feito pela FGV uma pesquisa, o STF demora a decidir. E aí você tem um lapso temporal que pode ser muito prejudicial do ponto de vista da insegurança jurídica, se tratando que essa cautelar pode ser alterada. Então, me parece que é um problema temporal aqui. A pesquisa dizendo que da decisão monocrática cautelar para a decisão de mérito transcorreram 1000 dias. Ou seja, isso é uma insegurança terrível, né? Nós temos pesquisas nesse sentido. E o STF, numa das últimas alterações, tentou regulamentar isso. Olha, precisamos de colocar prazos, 90 dias, 6 meses, que foi o que a PEC colocou, colocando tempo. Mas eu penso que, como ela vem para alterar a questão procedimental do STF, procedimental e não estrutural, eu estou caminhando aqui para finalizar que não penso que houve uma intervenção nos poderes, então não seria uma afronta aos 60, parágrafo 4º, mas, por outro lado, seria uma afronta aos critérios procedimentais do STF, que, na minha opinião, fere a autonomia dele, de regulamentar autonomamente o caminho procedimental. Então, nesse sentido, eu penso que essa PEC ela não anda bem por esse aspecto. Por outro lado, também, não deixa de ser um recado. Não deixa de ser um recado. O STF, se nós pegarmos numa história recente, 2014, 2015, 2010 para cá, o STF, eu penso que ele vem se fragilizando, e talvez essa intervenção do Legislativo seja nesse sentido. O STF, ao longo do tempo, ele vem se desgastando por falas de ministros, brigas de ministros, discussões de ministros. Eu acho que isso tudo tem contribuído também para um certo enfraquecimento institucional. E daí, o Legislativo, então, poder, do ponto de vista procedimental, dizer, olha, vocês demoram a julgar o mérito, olha, vocês demoram a pautar, e aí vocês estão trazendo insegurança nas decisões monocráticas. Então, eu acho que é um conjunto de fatores que motivaram essa PEC ser pautada, é uma PEC de 2021, e que, procedimentalmente, me parece que ela não é boa. Eu acho que o STJ é ferido na sua autonomia por ter a intervenção do Legislativo, nesse caso, dentro de um procedimento interno das decisões monocráticas com efeito erga omnes no controle e, principalmente no que toca à importância das cautelares quando se trata de suspensões do processo de proposições legislativas e das questões ligadas a políticas públicas. Eu acho até mais as políticas públicas, acho até mais nesse sentido. Então, nesse aspecto, me afeta mais, nessa segunda parte. Na parte do controle, eu até concordo que uma decisão cautelar com efeitos erga omnes monocráticas, ela precisa ser repensada. Sim, nesse aspecto. Mas esse segundo me traz maior preocupação. Então, concluindo, eu entendo que houve, sim, uma intervenção que fere a autonomia do STF no que toca à questão procedimental, professores. É isso que eu gostaria de falar e agradeço. Obrigado, professor Felipe Almeida. Nós combinamos a seguinte dinâmica. Nós vamos abrir para ver se do público que está aqui alguém gostaria de levantar alguma questão. Então, vou fazer isso brevemente
e depois nós vamos tentar respeitar aquela ideia de que a live seja rápida. Nós vamos voltar para uma rodada de considerações. Se ficar coisa para dizer, e certamente vai ficar, professores, está aí o estímulo para que a gente reúna de novo, faça eventualmente outros debates, outros encontros. Não tem problema, essa é a ideia. Se ficar um gostinho de quero mais, está perfeito. Então, eu vou abrir para ver se tem questões a serem levantadas aqui pelos nossos, eu acho que tem vários alunos aqui, nós estamos com 25 pessoas na sala. Vou consultar se alguém gostaria de levantar uma pergunta, uma observação, e depois devolvo, então, a palavra aos colegas para uma rodada final de considerações. Alguém, quem quiser, levanta a mãozinha, se alguém quiser levantar alguma questão. Não sejam tímidos, nem tímidas. Matheus. Matheus, se apresenta, libera teu microfone, se apresenta e pode fazer a tua questão. Olá, boa noite. Cumprimento aos professores aqui nessa live, de forma muito especial o Felipe, a quem eu tenho a honra de ser aluno, aqui na unidade Anhanguera, em Belo Horizonte. Muito legal, acho que é um tema que traz diversas visões e todas se complementam. Uma coisa algo que o Volney falou e me chamou muita atenção, e aí eu gostaria de conhecer a visão dos senhores, que são especialistas nesse tema, que é justamente o seguinte, né? Seria, então, considerar correto que apenas o judiciário, né, ele tenha, o STF, ele tem esse poder de julgar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei, ou caberia essa discussão para algum outro poder também, tal qual o legislativo, porque o legislativo ele elabora a lei e ela vai passar por essa apreciação da constitucionalidade pelo STF, enfim. No entanto, entra essa questão, tal qual o Vonei mencionou, que às vezes a decisão de 11 ou de 1, ela entra em conflito com a decisão de todo um Congresso eleito democraticamente. Então, como lidar com esse elemento hoje? Porque isso gera uma confusão muito grande na mídia, na visão das pessoas leigas, e é justamente esse ponto, eu acho crítico, sabe? Ok. Muito bem, Matheus. Agradeço. Consulto se mais alguém. Eu vou juntar todas, se tiver mais alguém, e aí nós fazemos toda a consideração ao final. Mais alguém que está na sala gostaria de dirigir alguma questão? Levanta a mãozinha rapidinho, viu? Não? Bom, vamos lá então. Eu vou adiante, e agora nessa rodada final, 5 minutos para cada colega, para a gente. A pergunta do Matheus está colocada e, naturalmente, as questões que surgiram aqui no debate. Recomeçamos na mesma ordem, recomeçamos invertido. Eu proporia, eu até tinha dito para a gente inverter lá no grupo, mas vou sugerir, como a professora Paula não expressou ainda uma opinião, ela fez mais o desenho do estado da arte, recomeçar por ela na mesma ordem, tudo bem? Pode ser, professora Paula? Tá. Professora Paula, então. Claro, pode sim. Aqui, em relação à pergunta do Matheus, né, a minha percepção é de que eu acredito que, de certa forma, deixar esse controle a cargo do Senado, por exemplo, não seria interessante na medida em que há uma ideologia por trás, né? E quando a gente fala em lei, tem muita percepção de que aquele que determina, aquele que julga, deve ser imparcial. Embora muitas vezes, né, nós possamos contestar essa imparcialidade, porque eu, na minha percepção, acredito que todas as decisões que são tomadas já têm, na verdade, a sua fundamentação na cabeça do julgador, e esse é o meu ponto de vista, né? Mas eu acho que, de repente, abrir aí para uma apreciação de constitucionalidade por meio do Poder Legislativo, eu acho que tende a ser um pouco perigoso, né? Essa é a minha análise. Em relação à finalização do tema, propriamente dito, eu quero finalizar aqui apontando primeiro, né, não só a questão da harmonia, pensando aí na separação de poderes, mas principalmente chamar a atenção ao que eu havia comentado ainda aqui de forma breve, né,
mas que o professor Felipe abordou também na sua fala, que seria o fato de o funcionamento do STF ser realizado por intermédio do seu regimento interno. Porque diz respeito a uma função típica, né, uma função específica que lhe é inerente. Então, pensando aqui um pouco no artigo 96 lá da Constituição Federal, a PEC ela não andaria bem, conforme o professor Felipe falou, né? Essa seria a minha perspectiva. Mas, pensando um pouco mais a respeito da questão defendida pelo professor Volney, da qual eu ainda não tinha imaginado, né? Eu não tinha pensado sobre esse ponto de vista, vai ser objeto, com certeza, da minha reflexão futuramente. Eu lembrei aqui, né, e chamo a atenção para um caso concreto para exemplificar aquilo que eu entendi que ele tentou passar para vocês, né? Até me corrija se eu estiver errada, professor. Mas o exemplo, na minha perspectiva, né, que demonstra muito bem isso que o senhor falou, foi quando nós tivemos a lei da ficha limpa, né? Então, a lei da ficha limpa ela teve um amplo apoio da sociedade, ela foi aprovada, teve a constitucionalidade depois admitida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de ação declaratória de constitucionalidade, mas, posteriormente, já em 2020, ela teve uma decisão monocrática em sede cautelar, justamente para suspender alguns trechos do seu texto ali, né, em razão de uma possível inconstitucionalidade. E aí, depois, novamente, né, o colegiado ele retomou o entendimento anterior de constitucionalidade da lei. Então, eu acho que é um ponto até que os alunos que estão aqui acompanhando têm que observar, né, em relação a essa questão democrática, tanto do ponto de vista da criação das leis, mas também essa questão de o Poder Judiciário respeitar essas decisões que foram decorrência, né, não só as decisões, mas as leis que foram decorrência aí de um processo democrático. Obrigada. Ok, professora Paula. Professor Tiago, é contigo. Vamos lá, meus amigos. Olha só, aqui respondendo a pergunta do Felipe, e diretamente aqui algumas considerações do professor Volney, o que a gente precisa entender, primeiramente, né? E que todos nós aqui já temos essa ideia, que o STF ele não age de ofício, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? O judiciário não vai agir de ofício. Ele só age se for provocado, né? Então, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, alguém tem que ir lá e bater a porta do Judiciário. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando a gente fala de controle de constitucionalidade, a gente precisa lembrar que tem o controle repressivo e o preventivo. O preventivo deveria ser feito por esses 200 e tantos aí que o professor Volney muito bem colocou, quando da elaboração da lei, né? Ou seja, e não só eles diretamente, né? Porque todos têm a sua assessoria jurídica, mas também a Comissão de Constituição e Justiça, que não faz, né? A lei nasce inconstitucional, e muitas vezes ela já nasce com essa proposta política que é para jogar a culpa no vizinho, né? Então, se a gente olhar essa harmonia entre os poderes, que de fato a gente sabe que é uma metáfora, né? É uma metáfora, ela já nasce inconstitucional porque, olha, vamos jogar a culpa no vizinho, porque o vizinho vai ser provocado e aí a gente fala para o povo, eu fiz o meu papel, só que o vizinho aqui, o STF, foi lá e mudou tudo que eu decidi. Então, essa é a ideia que está posta, né? Outro ponto também interessante, que a gente precisa entender. Repito, o STF não age de ofício, o STF é provocado, ele está lá no lugar dele. Então, se a lei nasceu errado, né, nasceu errada, ela precisa atender os ditames da Constituição. E a nossa Constituição estabeleceu como órgão único, poder constituinte originário estabeleceu como órgão único de controle repressivo de constitucionalidade, o judiciário, seja no controle
concentrado, aí o STF, ou no controle difuso, né? Outro ponto também que a gente precisa apontar. Imagine o seguinte, né? Recentemente, né, você teve aí a aprovação de uma lei, né, que, de fato, tirava todos os poderes, esvaziava a lei de improbidade administrativa. Então, vamos esvaziar a lei de improbidade administrativa, porque agora, quem praticar qualquer ato contra a administração pública, ou seja, vai precisar aí do dolo específico. A gente já sabe juridicamente que já é difícil comprovar o dolo genérico. Imagine o específico. Aí vamos imaginar, né, que aí a gente tem lá, olha, não, vamos aguardar um dia, né, vai ser provocado, quando tiver uma sessão, o STF decide. E eu também discordo aqui, quando o professor Volney destaca que a emenda, ela não limita os poderes do STF, ela limita. O parágrafo 1º da emenda está dizendo que deve o STF observar a cláusula de reserva de plenário em relação a uma lei. Então, imagina lá que um dos legitimados batem lá a porta do STF com essa lei e diz assim, olha, STF, essa norma aqui, ela é inconstitucional por tais e tais motivos. Vamos pegar a lei de improbidade administrativa. Aí o ministro que recebe fala, olha, vamos instaurar aí um incidente, se for um controle difuso, e se não concentrado, né, vai seguir a regra do regimento interno, e vamos estabelecer que se observe aí o prazo que foi dito. Enquanto isso, a lei, ela está o quê? Produzindo efeitos, né? E, claro, depois você, olha, vamos aplicar prescrição. Então, esse monte de processo, né? Foi mais ou menos assim, ó, a gente cria uma lei. Gente, olha, o último indulto lá no direito penal, né? Saiu assim, ó, abrindo as portas dos presídios, né? Por quê? Porque o indulto nasceu para beneficiar policiais militares. Mas, é claro, ele não vai só beneficiar o policial militar. Ele vai beneficiar o policial militar, ele vai beneficiar o traficante, ele vai beneficiar aquele que rouba, aquele que pratica estelionato. Hoje, está uma pandemia, né? Dizendo aí um popular mais claro, né? Dentro dos tribunais, sustentando a inconstitucionalidade do último decreto de indulto. E o STF, claro, só suspendeu ali uma parte desse indulto. Então, imagina, né, como que fica o interesse público numa situação dessa, se a gente não tivesse um poder específico para fazer esse controle, ou se dependesse aí de um prazo ou de um tempo. Olha, não, a gente não pode decidir agora, né? Eu estou recebendo aqui a atuação, vamos observar o artigo 97. Claro, o artigo 97, o objetivo dele é para o controle difuso, não o concentrado. O concentrado, a legitimidade é, sim, do colegiado do STF. Agora, é claro que se você está numa situação de urgência, não tem como você condicionar que aquela medida cautelar só seja apreciado pelos 11 ministros, por exemplo, né? E a gente já sabe que, pelo regimento interno, como que funciona? O ministro decide e coloca o julgamento na pauta. Né? Então, assim, aqui só para a gente caminhar para a finalização. A minha grande preocupação em relação à constitucionalidade dessa norma, como eu disse no início da minha fala, sim, sem sombra de dúvida, em especial violação da separação dos poderes, porque o STF, que foi legitimado, sim,
e quando eu digo STF, o Poder Judiciário, de uma forma geral, para fazer o controle repressivo de constitucionalidade, porque o preventivo, quem vai fazer é o próprio Legislativo e o presidente da República, quando veta. Tem o veto político e o veto por inconstitucionalidade. Então, se ainda assim não resolveu, o STF vai ter que dizer, né? O STF, o Poder Judiciário, né? Alguém vai ter que dizer alguma coisa. E mais, como eu disse a vocês e repito, né? Aí até aqui pegando uma fala final do professor Felipe, quando ele diz, né, que o STF, o Legislativo, está mandando um recado para o STF. Né? Eu não digo que é um recado para o STF, né? O recado é para a sociedade civil, porque não faz a norma corretamente, né? Não se vota, não discute a norma, né, de forma formal e material à luz da Constituição. E mais ainda, o que deixa a gente ainda mais em alerta é em pensar que é uma medida assodada, né? Eu não estou dizendo que o STF não deva sofrer nenhum tipo de controle, né? O STF, não só o STF, como qualquer outro poder, né? Que a gente sabe que não existe o poder moderador, embora alguns, né, que estão no poder se acham que são o poder moderador. Mas uma questão tão delicada como essa precisa ser debatida. Né? A gente precisa chamar uma audiência pública, a gente precisa ouvir a sociedade, a gente precisa ouvir juristas, quem é a favor, quem é contra, como, por exemplo, nós estamos fazendo aqui, esse debate. Né? E aí, sim, se chegar, olha, o porquê que está demorando tanto? Né? Por que se demora tanto um julgamento de um controle de constitucionalidade no STF? Porque a gente sabe, e aí eu vou finalizar aqui, que o STF termina fazendo o papel que não é afeto à sua função diretamente. Tanto, por exemplo, no controle de políticas públicas, porque o executivo não faz, e aí a gente tem que invocar o Poder Judiciário, seja no STF, no STJ, no TJ ou no juízo de primeiro grau. E ainda, né, você tem lá várias violações de direito na primeira instância que o STF precisa analisar com habeas corpus, né? Às vezes o camarada está lá preso na primeira instância porque furtou um pacote de miojo e um pacote de suco. E aí ficou preso e o STF vai ter que se deparar com uma situação dessa, que poderia ter sido resolvida lá na primeira instância, que não foi, né? A gente sabe que a função seria, olha, vamos analisar aquilo que de fato representa ali uma segurança jurídica, pacificar, né, a sociedade e, de fato, trazer efetividade para as políticas públicas, Então, eu concluo dizendo que, sem sombra de dúvida, essa PEC, ela afronta o parágrafo 4º do artigo 60 da nossa Constituição. A gente precisa de um debate. E lembrem-se, né, não existe poder moderador. O STF está fazendo o papel dele, que o Constituinte originário estabeleceu, e mediante provocação. O STF não age de ofício. No mais, eu agradeço aqui os meus colegas e todos e todas aqui presentes. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, professor Tiago. Eu vou tentar, na sequência, ser bastante sintético e estabelecendo um diálogo com as falas apresentadas aqui pelos colegas. Vou aproveitar a fala do professor Tiago, que foi a última, apenas para dizer assim, concordo inteiramente com a ideia, e eu preciso deixar isso bem marcado, que não me parece, nem é a minha posição, e nem me parece que a PEC avança sobre restrições ao controle de constitucionalidade e ao judicial review. Certo? Me parece que ele fica intocado. Essa é a minha primeira questão. Portanto, eu não vejo que há uma limitação na função de guarda
da Constituição pelo STF. Não há. Na proposta de emenda constitucional votada pelo Senado. O que pode haver é, como disse o professor Felipe, limitações procedimentais, e aí me parece que não haveria nenhuma razão para dizer que elas violam por qualquer ótica a separação de poderes, ou, eventualmente, o Legislativo decidiu dizer algo mais sobre o Poder Judiciário, que me parece também não está em contradição com a ideia original de freios e contrapesos, em que um poder controla o outro. Hamilton dizia, Montesquieu já disse, nós precisamos motivar um poder a frear o outro poder. Certo? E, nesse caso, da mesma maneira que nós achamos que o STF, a Suprema Corte, tem o direito de, eventualmente, frear o Legislativo, nós devemos acreditar que o Legislativo tem o direito de procurar estabelecer também freios à atuação do Judiciário e da Suprema Corte, do ponto de vista teórico. Mas eu queria pegar uma questão, professor Tiago, em diálogo com a sua fala. Não me parece que o Legislativo não faça direito o controle preventivo de constitucionalidade. Não me parece que o Legislativo deixe de fazer o controle preventivo de constitucionalidade nas comissões de Constituição e Justiça. O que nós precisamos compreender é que há uma divergência sobre a constitucionalidade. O parlamento tem uma visão sobre a constitucionalidade da norma e os juízes do STF, eventualmente, têm outra visão sobre a constitucionalidade da norma. E é aqui que surge a relevância de nós nos perguntarmos se nós divergimos sobre a constitucionalidade de uma norma, a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma, tá? Como é que nós devemos chegar a uma decisão sobre ela? Por quê? Porque nós divergimos na sociedade e, portanto, divergimos no parlamento e divergimos na Suprema Corte. Por quê? Lembro bem, a professora Paula falou, eu não acho que deveria ser o Senado, porque é uma instituição com ideologia e tal. Mas a Suprema Corte não tem ideologia? O professor Adam Przeworski lembra a exaustão. As instituições são organizações povoadas, quer dizer, são formadas por homens, mulheres, sujeitos a influências das mais variadas. Das mais variadas. Então, vejam, nós temos divergência na sociedade, essa divergência se manifesta no parlamento e aparece na Suprema Corte. Esta é a questão. Não se trata de o Legislativo não fazer controle de constitucionalidade. Quer dizer, o Legislativo olhou para a constitucionalidade e não viu inconstitucionalidade. Porque interpretou a norma que está produzindo de uma maneira que para ele não vê inconstitucionalidade. E nós colocamos, então, em conflito o quê? Uma visão do Legislativo que olhou e disse não vejo inconstitucionalidade com uma visão da Suprema Corte. Quando nós falamos de inconstitucionalidade formal, é fácil chegar a uma conclusão. É uma falha no procedimento. Pronto, não cumpriu 2 turnos de votação, não cumpriu o quórum mínimo exigido. Muito bem. Agora, quando a divergência é de ordem material, o problema é mais complexo. Sobretudo, se a Suprema Corte invoca princípios para julgar uma inconstitucionalidade. E o faz com base em princípios. E aí? Bom, sobre princípio, nós podemos divergir sobre o conteúdo. Então, o parlamento pode não necessariamente não fez o serviço mal feito. Nós estamos vendo o parlamento como uma instância cheia de defeitos, de gente defeituosa. Né? Não se trata disso. Se trata de gente que olhou para a questão e viu de uma maneira. E viu, inclusive, em função da representação democrática e soberana que exerce. Certo? A Suprema Corte vai ver de outra maneira. E eu quero fixar bem esse ponto, porque o Carl Schmitt diz uma coisa. Aquele que coloca um conteúdo duvidoso fora de dúvida age como legislador positivo. Veja, se aquele que coloca um conteúdo duvidoso fora de dúvida age como legislador positivo, então a Suprema Corte, ao colocar fora de dúvida um conteúdo duvidoso, está agindo como legislador positivo. Ela não está agindo como julgador. E é preciso que nós tenhamos claro. Vou invocar novamente Schmitt. Diz, há uma diferença entre fazer uma lei e prolatar uma sentença. Por quê? Porque a sentença só pode existir em função de uma lei pré-existente. A lei não. A lei não precisa de uma lei pré-existente para existir, porque ela é um ato político. Mas a sentença é um ato de jurisdição. E para existir, ela só pode existir em função de uma lei pré-existente. Veja onde nós podemos chegar com isso, professor Tiago, professora Paula, professor Felipe. A Constituição não diz nada sobre, não há nada no texto constitucional que diga que o STF cabe analisar a constitucionalidade de emendas à Constituição. Não há nada.
no texto constitucional. De onde, então, nós deduzimos que a Suprema Corte pode se manifestar sobre a constitucionalidade e inconstitucionalidade das emendas, que, na verdade, são uma manifestação do poder constituinte? Na forma derivada, sim. Reformador, sim, mas é uma manifestação do poder constituinte. Como é que nós admitimos, então, que a Suprema Corte se manifeste declarando a inconstitucionalidade de uma emenda à Constituição? Isso começou lá em 99, no debate que não tem nada a ver com política pública, professor Tiago, com interesses sociais mais gerais, não. Começou com debate sobre os interesses de grupos econômicos sobre a reforma, sobre questões tributárias. Aliás, se a gente isolasse a pauta geral do STF daquilo que um amigo meu chama de pauta fofa, que é a pauta das políticas públicas, dos interesses minoritários, nós vamos descobrir que, no geral, o STF está sempre cumprindo seu papel mais conservador e mais tradicional. Então, eu fecho dizendo assim, me parece que há uma questão aqui. Bom, aí você diz assim, bom, professor, mas como é que vai resolver isso? Porque o 102 diz que cabe ao STF a guarda. Bom, primeiro, o STF precisa avaliar com parcimônia. Se o parlamento majoritariamente considerou a norma constitucional, o pressuposto, e é um princípio interpretativo, é um princípio hermenêutico, lembra? A professora Natália Masson invoca, é um princípio hermenêutico, um princípio interpretativo. O quê? A presunção de constitucionalidade. A presunção de constitucionalidade. Por que a presunção da constitucionalidade? Porque eu parto do pressuposto que o parlamento fez a sua função e analisou, e se ele considerou a norma constitucional por uma ampla maioria, então o STF precisa ser comedido. E não sair um ministro suspendendo a eficácia de uma norma com base na sua convicção de que ela é inconstitucional. Esta me parece o ponto de ataque da emenda constitucional. E, nesse particular, eu acho que ela é adequada à democracia, adequada ao debate democrático brasileiro, e não viola nem separação, e nem viola, e nem invade a função constitucional, e nem restringe a função constitucional do Supremo. Ela apenas estabelece condições mais rígidas para que uma corte formada por 11 pessoas retire do ordenamento jurídico uma norma que foi crivada por representantes eleitos democraticamente. Apenas isso. Ela não impede. Ela apenas estabelece condições um pouco mais duras, um pouco mais rígidas. E, nesse particular, é que eu continuo insistindo que não vejo nem absurdo político, tampouco equívoco do ponto de vista jurídico na formulação da proposta. Né? É isso. Professor Felipe. Bom, com relação à pergunta inicial do Matheus, a gente sabe, né, e foi debatido aqui, que todos fazem o controle de constitucionalidade, né? Coube ao STF, como o professor Thiago falou, controle repressivo, mas nós temos o controle preventivo feito pelas comissões no parlamento e temos ainda o executivo fazendo pelo veto, né? Então, o controle de constitucionalidade ele é feito o tempo todo, né? Tanto no legislativo pelas comissões, respondendo ao Matheus, pelo executivo, quando analisa a sanção e o veto, e cabe ao STF o repressivo provocado. Um detalhe que me chama a atenção é esse. Eu tenho visto com dificuldade essa questão da separação, como o professor Volney fala, porque eu estou diante do poder constituinte derivado. Então, de certa maneira, há legitimidade da emenda, do ponto de vista como poder constituinte. Por outro lado, continuo com uma intervenção indevida do ponto de vista procedimental. E um detalhe do legislativo muito interessante é que eu até tenho uma certa divergência com relação a que há um problema hermenêutico do Supremo interpretar uma mesma norma inconstitucional e o legislativo tê-la analisado constitucional, e aí há pontos de vista hermenêuticos das funções do Estado, mas me parece, professor, que o legislativo ele tem um compromisso mais político com a análise da norma. Daí me parece que essa interpretação possa fazer sentido mesmo, porque o legislativo ele está comprometido com uma análise política da norma. O STF
ao meu ver, está cometido. Então, assim surge essa problemática. A gente tem um número significativo de normas inconstitucionais. Se nós analisarmos, sobretudo, câmaras municipais, a gente descer nas câmaras municipais, nós produzimos um volume significativo de normas inconstitucionais que os tribunais trabalham, regionais. E não é também fora de contexto que nós produzimos normas federais também com constitucionalidade duvidosa ou questionável. E me parece que o problema é exatamente esse. O legislativo precisava e precisa ter um compromisso nas comissões, sobretudo a de legislação e justiça, um compromisso jurídico. E me parece que o compromisso é político. Por quê? O processo legislativo tem como plenário a autonomia. Ou seja, o plenário é autônomo na análise da norma, né, do projeto de lei. Então, o plenário também tem toda a sua autonomia. Então, a Comissão de Constituição e Justiça, muitas das vezes, ela analisa com um olhar político. E aí nós entramos nessa divergência. E aí a importância do STF, que será aquele que fará a análise jurídica. Então, penso que precisamos repensar isso também, e talvez seja até um ponto para uma análise, como as comissões de Constituição e Justiça e Legislação e Justiça, com os seus mais variados nomes nesse aspecto, analisam o projeto de lei. Qual a visão que os parlamentares, membros da comissão, colocam sobre o PL? Me parece política. E daí temos esse conflito, né? Que o senhor coloca hermenêutica, que para mim é de fundo. Uma análise política e uma análise jurídica entram em conflitos depois que a norma é colocada no sistema. Tá? Então é isso. A minha consideração é essa. Obrigado, professor Felipe. Eu tenho certeza que o tema é palpitante, até disse ali para os colegas no grupo, a empolgação e entusiasmo, porque o tema é agradável para o debate, é muito bom. Tem polêmica, é legal de trabalhar, e acho que a gente merece, inclusive, a gente fazer algum tipo de aprofundamento no momento posterior. Tenho certeza disso, acho que vale a pena a gente refletir sobre tudo que foi dito aqui. Queria agradecer, então, em nome aqui do nosso grupo de pesquisa multicêntrico, a presença do professor Felipe Almeida, professora Paula Gomes da Conceição, professor Tiago Sartori, todos os alunos que nos acompanharam até agora. Vou citar textualmente Adne, Aguinaldo, Alessandra, Amanda, Arthur, Karina, Carlos Rafael, Daiane, Débora, Fábio Luiz, Gabriela, João Paulo, João Pedro, Leandro, Lohane, Lucas, Eliezer, Mike, Matheus, enfim, um grupo bem legal de alunos que são integrantes dos nossos grupos de pesquisa locais, enfim, convidados que vieram aqui para assistir, e espero que a gente possa se encontrar num outro momento para esse mesmo debate, que, como vocês que estavam aqui viram, e nós todos percebemos, tem elementos de observação e pontos de observação diversos, como é próprio, inclusive, do debate jurídico, político na sociedade brasileira, o que também me deixa muito satisfeito. Dizer assim, encontrar, né, essa oportunidade de a gente confrontar as nossas opiniões, trocar, ouvir, ponderar, de uma riqueza imensa para a nossa construção intelectual, e eu acho que esse é o nosso objetivo e o nosso propósito, inclusive, como grupo de pesquisa. Então, agradeço a presença dos professores, dos alunos. A sala está gravando ainda, mas à medida que todos nós sairmos, ela fecha automaticamente para a gravação. Então, eu peço que todo mundo faça a saída da sala também. Tá bem? Obrigado, boa noite, professores. Até mais. Paula. Até mais, gente. Um abração. Parabéns, professor. Muito obrigado. Debate riquíssimo. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, boa noite. Eu entrei agora há pouco, há 40 minutos de participação. Alguém comentou sobre certificado? Deve dar um retorno. Sim, vai ter certificado, sim.